Estejamos atentos, estamos diante da palavra do nosso Deus, inspirada, inerrante, infalível e preservada, para que hoje, nessa manhã, Deus pudesse estar falando conosco. Estejamos atentos. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Até aqui a palavra do nosso Deus. Senhor Deus, como é bom estarmos aqui nesta manhã, atendendo a sua santa convocação. Nos méritos de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante de Ti, confessando a alegria de sermos filhos de Deus. Que nesta manhã os nossos corações sejam quebrantados diante da ação do Seu Santo Espírito, e que não seja nem sobre quem prega e nem sobre quem ouve, mas que seja sobre o Senhor em nós. Transforma-nos pelo poder da Sua santa palavra, porque nós cremos nisso. A Sua palavra tem poder para nos transformar. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, instruções e advertências importam. Instruções e advertências importam. Eu não sei você, mas há muito tempo eu sempre leio a bula de qualquer medicamento que eu vou tomar. Carol fica olhando para mim, ela me acha idoso, mas vocês precisam se lembrar que eu tenho apenas 35 anos. E eu, como um senhor de 35 anos, eu só tomo os meus medicamentos depois de ler a bula. Porque eu preciso saber quais são as instruções e as advertências para tomar os meus remédios. Mas isso não vale somente para medicamentos. Por exemplo, você já pulou de paraquedas? Se você for pular de paraquedas, eu acredito que ouvir as instruções e advertências possa ser algo muito importante para a sua sobrevivência. Entre as instruções, você deve conferir o equipamento para ver se está tudo ok, manter a posição correta durante a queda e abrir o paraquedas no momento certo. Abra o paraquedas só no momento certo. E a principal advertência é a seguinte: se alguma coisa der errada, ore. Brincadeira, não é isso que eles falam, não. Eles falam que você deve ficar atento, não entrar em pânico, seguir os procedimentos de emergência e acionar o paraquedas de reserva. E então, se nada der certo, aí você ora. Queridos, instruções não são apenas sugestões, elas importam. E quando olhamos para o texto de João, capítulo 15, do versículo 6 a 11, vemos que depois da saída de Judas, que começou lá atrás, no capítulo 13, Judas, o traidor, que desde lá, Jesus vem dando aos seus discípulos instruções e advertências pastorais, a fim de prepará-los para a sua futura ausência física, depois que ele ressuscitasse e voltasse ao Pai. Daqui a algumas horas, dentro dessa narrativa, Cristo seria entregue às mãos de seus inimigos e morreria em uma cruz. E ele volta-se para os seus ramos, para os seus discípulos, e os instrui dizendo: permaneçam na videira. Permaneçam
na videira. Meus irmãos, nesta manhã, é exatamente isso que veremos. Devemos permanecer na videira. Devemos permanecer na videira, pedindo na palavra, frutificando, glorificando ao Pai, sendo amados, obedecendo e nos alegrando na alegria de Cristo. É isso que nós veremos pela graça de Deus. Sigamos então para o nosso primeiro ponto. Quando não permanecemos na videira, somos julgados. Meus irmãos, antes de avançarmos, precisamos nos lembrar sobre quem é a videira. Domingo passado, o reverendo Luiz pregou e vimos no versículo 5 o que Jesus havia dito: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando nós nos voltamos para o Antigo Testamento, Israel foi retratado como a videira de Deus. Mas Israel não produziu o fruto que era esperado. Agora, aqui no Novo Testamento, Jesus se revela como a videira verdadeira. A videira verdadeira em quem estão concentrados a vida e o fruto do povo de Deus. Isso significa, meus irmãos, que o ramo não produz fruto separado da videira. E também significa que há consequências da permanência e da não permanência nesta videira. No versículo 6, Jesus diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. E o queimam. Vejam como há uma progressão na advertência de não permanecer em Cristo até ao ponto de ser queimado. Jesus aqui, ele não está descrevendo apenas uma perda de função ou uma disciplina temporária. O fogo aqui aponta para o juízo final. Talvez em nossos dias estejamos perdendo de vista o significado do julgamento de Deus por meio do fogo. Mas por meio da palavra de Deus nós estamos sendo lembrados que o fogo aponta para o juízo final. Fora de Cristo há consequências que acontecem hoje e há juízo no fim. E essa advertência que Jesus está apresentando aqui, ela ganha um peso ainda maior naquela noite. Pense, os discípulos estão ouvindo de Jesus sobre a seriedade de não permanecer nele. E Judas, que caminhou com Jesus, ouviu suas palavras e ocupou uma posição visível entre os discípulos, naquela mesma noite havia saído dali como um traidor. Judas aparece como o exemplo mais próximo de alguém que esteve externamente ligado a Jesus, mas não permaneceu nele. Meus irmãos, o ramo do versículo 6 representa alguém externamente ligado a Jesus, mas que não possui comunhão vital que caracteriza o verdadeiro discípulo. O ramo do versículo 6 representa alguém meramente ligado a Jesus. Entendam, é possível estar perto das coisas de Jesus e continuar longe da vida de Jesus. É possível conhecer a linguagem cristã, participar da igreja e ainda assim não permanecer em Cristo.
uma agenda, uma escala cristã não substitui uma verdadeira comunhão cristã. Nós não somos escalados dominicalmente para sermos crentes. O seu relacionamento não acontece somente nesta manhã. Por isso, se você se sente seguro em sua salvação, porque olha para a presença, o checklist nos cultos dominicais, se você olha para a sua vida no dia a dia da igreja e se sente seguro por causa do seu conhecimento ou atividades, eu te recomendo que ouça atentamente a advertência de Jesus. Queridos, precisamos abandonar a falsa segurança de uma profissão de lábios, porém com uma vida sem fruto. Não podemos permanecer num relacionamento meramente externo e religioso. Precisamos voltar-nos para Cristo com fé e arrependimento. Precisamos nos afastar de uma prática distanciada, imposta por nós mesmos dentro dessa relação para com Cristo. Lembrem-se, alguns listarão uma série de serviços feitos em nome de Cristo e dirão: Senhor, Senhor, eu fiz. Mas ouvirão de Cristo as suas duras palavras: afastem-se de mim, nunca vos conheci. Jesus Cristo não está dizendo: eu não estou me lembrando de vocês. Jesus Cristo está dizendo: eu nunca vos conheci. Meus irmãos, as palavras para aqueles que não permanecem na videira são duríssimas. Lá em Ezequiel 15, o Senhor, por meio do profeta, disse: como a lenha da videira entre as árvores da floresta, que entreguei ao fogo para ser queimada, assim entregarei os moradores de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles. Mesmo que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E vocês saberão que eu sou o Senhor quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Ezequiel 15. João capítulo 15. E nós fizemos nossa leitura bíblica alternada em Hebreus capítulo 3. Em que o autor aos Hebreus, ele fala: não deixem de congregar, não cedam, porque os nossos pais, lá no deserto, por causa das suas transgressões, durante o período de 40 anos, não entraram na terra prometida. A advertência de Jesus é a mais dura possível: se você não permanecer na videira, serás queimado. Mas Jefferson, o que isso significa para mim nesta manhã, que creio na eleição, e me deparo com um texto que fala sobre ser lançado fora, secar e ser queimado? Esse texto significa que se eu estiver enfraquecido na minha relação para com Cristo, que eu já devo me ver como um ramo sendo queimado no fogo? Calma, meu irmão, não se desespere. Essa advertência não é para o seu desespero, mas sim para o seu amadurecimento. Como bem colocou João Calvino, os infrutíferos parecem estar na videira, segundo a opinião humana e a profissão externa, mas não estão enraizados. Mas os eleitos não secam. Sim, meus irmãos, os eleitos não secam.
O verdadeiro discípulo pode até ser encontrado enfraquecido pelos próprios pecados e pelos pecados do mundo, mas os que verdadeiramente estão em Cristo não serão abandonados pelo seu Salvador. A segurança do ramo não está na força do ramo, está na vida que ele recebe da videira. E eu creio, Igreja Presbiteriana Redenção, eu creio que sim, que há muitos verdadeiros cristãos em nosso meio. Mas pode ser que sua comunhão com Cristo tenha se tornado superficial. A Bíblia permanece fechada, a oração quase desapareceu da sua vida, a rotina cristã continua, mas a relação com Cristo se encontra na superfície. Você tem até mesmo vindo com seu cônjuge para cultuar, ou trazido seus filhos aos cultos, mas em casa, eles estão testemunhando pouca oração, pouca palavra, pouco arrependimento. Não há um testemunho de uma comunhão real com Cristo. Meu irmão, minha irmã, talvez você se encontre aqui nesta manhã como um crente fraco, que luta contra o pecado, se arrepende e deseja obedecer. Porém, você ainda se apresenta com um fruto ainda pequeno. Deixa eu te falar, não conclua automaticamente que fruto pequeno é o mesmo que ramo morto. Nesta manhã, receba a advertência de Jesus Cristo como um alarme gracioso, te chamando a permanecer nele. Não fuja da videira. Permaneça em Cristo. Não se desespere. Corra para Cristo confessando os seus pecados. Dependa da vida que está em Jesus Cristo. A advertência de Jesus aqui no capítulo 15, no versículo 6, não nos foi dada para especularmos sobre quem serão os ramos que serão queimados. Ela nos foi dada para nos chamar à permanência na videira verdadeira. A ênfase de Jesus Cristo aqui não é sobre os ramos infrutíferos, sua não permanência e suas consequências. A ênfase do capítulo 15 é principalmente sobre os que nele permanecem. O versículo 6 é apenas um versículo dentro de todo este capítulo. Esse bloco é sobre aqueles que permanecem. E é exatamente isso que começaremos a ver agora a partir do nosso segundo ponto. Os que permanecem na videira pedem em conformidade com a palavra. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse é aquele texto que você bota na geladeira e você lê todo dia. Eu vou pedir o que eu quiser e vai ser feito. Mas aqui, querido, Jesus está mostrando uma condição dupla. Ele está mostrando o que acontece quando os seus discípulos permanecem nele e o que acontece quando suas palavras permanecem nos seus discípulos. E sabe o que isso significa? Que permanecer na união mística com Cristo não é a mesma coisa que permanecer em um misticismo vazio e sem conteúdo. Meus irmãos, nós permanecemos em Cristo, recebendo, crendo e nos submetendo à sua palavra. É a palavra de Cristo que confronta, corrige e forma os nossos desejos. E meus irmãos, quando a palavra forma o nosso querer, ela também forma o nosso pedir. Quando a palavra de Deus forma o nosso querer, ela também forma o nosso pedir. Por isso essa promessa ela é verdadeira.
e deve nos levar a pedir com confiança: pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Mas entenda algo importante: essa promessa não é um cheque em branco para desejos que ignoram a palavra de Cristo. A palavra começa antes do pedido, ela transforma quem pede, ela nos ensina o que devemos buscar. Meus irmãos, não há permanência em Cristo sem permanência em sua palavra. Da mesma forma, não há pedido respondido por Deus que vá contra a sua palavra. Entenda, antes de se preocupar com o resultado da oração, se preocupe em apresentar seu coração diante de Deus, para que seus desejos estejam em conformidade com a vontade dEle. Peça, mas sempre faça isso se perguntando: a palavra confirma ou corrige esse desejo? Esse desejo se satisfaz com o seja feita a tua vontade? E deixa eu te falar, se você pediu algo e a resposta não veio como você esperava, não conclua automaticamente que Deus ignorou você ou que sua fé não é verdadeira. Mas também não se apresente insatisfeito diante de Deus. Se apresente grato. Se apresente grato porque Ele pode não estar fazendo a sua vontade conforme os seus desejos, que por vezes podem se encontrar ainda distorcidos e não amadurecidos. Queridos, precisamos examinar não apenas aquilo que pedimos, mas o lugar que esse desejo ocupa em nossos corações. Sonde aí no seu coração. Faça esse exercício aí agora. Sonde aí no seu coração. Se tudo o que você deseja hoje lhe fosse dado, bem rápido, hein? Se tudo o que você deseja hoje lhe fosse dado, isso seria realmente um benefício ou poderia se tornar um malefício na sua vida? Mas Jefferson, o que eu desejo é algo lícito. Eu sei, meus irmãos, ninguém aqui está desejando pecado, né? O que eu desejo é algo lícito. Qual é o problema em desejar algo que é lícito? Meu irmão, minha irmã, nosso coração pode pegar coisas lícitas e transformá-las em ídolos que dominam e corrompem os nossos desejos. Pedir por um casamento é lícito. Mas esse desejo deixa de estar debaixo da palavra de Deus quando fazemos do casamento a condição para sermos completos ou quando aceitamos desobedecer a Deus para alcançá-lo. Pedir por filhos é lícito. Mas esse desejo deixa de estar debaixo da palavra de Deus quando fazemos da paternidade ou da maternidade a condição para acreditarmos que Deus é bom. Ou quando transformamos nossos filhos em um projeto da nossa própria realização. Pedir por um trabalho ou pelo sustento é lícito. Mas esse desejo deixa de estar debaixo da palavra de Deus quando o trabalho, o salário e a estabilidade passam a ser a fonte da nossa identidade, do nosso valor e da nossa segurança. Percebam, o problema não está no casamento, nos filhos, no trabalho ou no sustento. Essas coisas podem ser boas dádivas da parte de Deus. O problema começa quando pensamos: Senhor, eu quero a tua dádiva, mas não quero que a tua palavra governe o meu desejo. E entendo algo importante. Eu não estou dizendo que todo pedido ainda não atendido revela a existência de um ídolo. Beleza? E também não estou dizendo que toda resposta diferente demonstra falta de fé ou falta de maturidade.
há pedidos bons pelos quais choramos, esperamos e continuamos orando. Mas esses pedidos precisam sempre permanecer debaixo da palavra de Cristo. Jesus está nos ensinando a pedir permanecendo nele, com suas palavras permanecendo em nós. Mas aqui, meus irmãos, essa permanência da palavra não termina no pedido do discípulo. E é o que veremos agora no nosso terceiro ponto. Os que permanecem na videira produzem frutos para a glória do Pai. No versículo 8, Jesus diz: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Observem, no versículo 7, o discípulo pede. Mas no versículo 8, a ênfase não está no pedido, e nem está no resultado. Ela está no fato de o Pai ser glorificado. O pedido do discípulo não é o ponto final. A glória do Pai é a finalidade. Da mesma forma, o fruto que revela o discípulo não existe para a glória do ramo. Ele existe para a glória do Pai. Por exemplo, quando vemos uma goiabeira, crianças, a goiabeira que vocês estão desenhando aí. Quando vemos uma goiabeira cheia de goiabas bonitas, você vira para os ramos e fala assim: nossa, como esses ramos são bonitos. Como esses frutos que estão nos ramos são bonitos. Não, né? Normalmente nós dizemos: nossa, como essa goiabeira é bonita. Nossa, como essa goiabeira está cheia de frutos bonitos. E na imagem de Jesus, é a videira que sustenta os ramos e torna o fruto possível. É a videira que é reconhecida e louvada. Nossa, que videira bonita! É a videira que é reconhecida como a fonte da vida. Mas Jefferson, se é a videira que é reconhecida, então por que quem recebe a glória é o Pai? Queridos, porque foi o Pai quem enviou o Filho, a videira verdadeira. Essa verdade sobre a mediação da videira e a glória sendo dada ao Pai, também aparece lá em Filipenses capítulo 1, versículo 11. Paulo lá, ele ora para que os irmãos sejam cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O nosso fruto de justiça só existe mediante Jesus Cristo. E Jesus Cristo comunicando o fruto de justiça e vida só é possível por causa do Pai que o envia. Por isso que o Pai é glorificado. Mas, queridos, afinal, que fruto é esse? Meus irmãos, o fruto aqui, e é claro, a gente está trabalhando com uma parte do bloco do capítulo 15, o fruto aqui é a vida da videira aparecendo no ramo. É a vida de Cristo tornando-se visível em um caráter transformado. É a vida de Cristo se revelando no amor obediente, no serviço e no testemunho que aponta para o Pai. E muito fruto não significa uma vida perfeita ou sem luta contra o pecado. Significa uma vida verdadeiramente transformada por Cristo. Meus irmãos, não podemos confundir resultados que impressionam aos olhos humanos com o fruto produzido pela vida de Cristo. Não podemos confundir resultados que impressionam aos olhos humanos como o fruto produzido pela vida de Cristo. Você não acha que hoje, domingo, nesse exato momento, em algum lugar desse país, algum pastor não esteja pregando esse mesmo texto?
A chance é grande, né? E provavelmente algum pastor neste país possa estar usando esse texto para dizer que Deus fará tudo o que pedimos em conformidade com a nossa vontade, sem se submeter à palavra. Vocês duvidam disso? Tem grande chance de que um pastor possa estar usando esse texto e dizendo que alguém dá fruto quando ele é um empresário de sucesso, quando ele tem uma carreira estável, uma boa renda ou grandes posses materiais. Como se a prosperidade revelasse quem é ramo e quem não é. Quantas pessoas não sairão hoje de um culto acreditando que serão queimadas porque eles não possuem frutos de prosperidade? Mas, meus irmãos, nenhuma dessas coisas por si mesma é o fruto de João 15. A pergunta não é o quanto conseguimos. A pergunta é o que a vida de Cristo está produzindo em nós. Existe arrependimento, existe santidade, existe amor obediente, existe um testemunho que glorifica ao Pai? Se sim, então existe o fruto. E notem o que Jesus diz no final do versículo. E assim vos tornareis meus discípulos. Isso não significa que o fruto compra o nosso discipulado e também que produzimos um fruto para permanecer na videira. Não é nada disso. A Nova Almeida atualizada, uma das versões que a gente usa, coloca da seguinte forma: e assim mostrarão que são meus discípulos. O fruto, ele confirma, amadurece e torna reconhecível quem são os discípulos de Cristo. Portanto, queridos, não cheguemos aqui diante da igreja de Deus batendo no peito dizendo: olhem o fruto do meu trabalho, olhem o meu currículo de atividades, olhem o meu currículo espiritual, vejam tudo o que eu fiz. Não é isso que te revelará como discípulo de Cristo. Na verdade, nós devemos dizer: Senhor, sou grato, porque pela tua graça fui feito ramo e recebo vida da videira. Como é bom saber que o fruto produzido em mim é para a glória do Pai e não para a minha glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque não é sobre o ramo, é sobre a videira. Não é sobre o ramo, é sobre a videira. Mas aqui, meus irmãos, Jesus não fala somente do fruto que glorifica o Pai e torna reconhecíveis os seus discípulos. Ele também fala aqui do amor no qual permanecemos e da obediência que nasce desse amor. E é o que veremos agora no nosso quarto ponto. Os que permanecem na videira obedecem a partir do amor que primeiro receberam. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Olhem, antes de Jesus dar uma ordem, permaneçam no meu amor, ele faz uma declaração. Ele diz: eu vos amei. O amor vem antes da ordem. E notem de onde esse amor procede. Jesus diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. É o amor do Pai pelo Filho que aparece como o padrão do amor do Filho para com seus discípulos. Por isso, nós não podemos imaginar que Jesus é amoroso, mas o Pai não. Sabe aquelas pessoas que dizem: o Deus do Antigo Testamento não é tão bom e não ama como o Deus do Novo Testamento? Você conhece ou você já disse isso? Mas quando nós nos deparamos com esse texto, nós vemos uma declaração totalmente contrária a esse pensamento.
Jesus revela o amor que procede do Pai. E o amor de Deus não começou no Novo Testamento. Esse amor já vinha sendo revelado desde o Éden, no ato da criação. Em Gênesis 3, depois da queda, quando Deus revela o seu amor, prometendo o descendente que pisaria na cabeça da serpente e que cobriria a nossa vergonha. Em Deuteronômio 7, Deus ele explica que escolheu Israel não por sua grandeza, mas porque o Senhor vos amava. Em Jeremias 31, versículo 3, o Senhor declara: com amor eterno, eu te amei. Percebem? O Antigo Testamento não revela um Deus sem amor. Na verdade, ele revela um Deus em amor, cumprindo as suas promessas para os seus. E esse amor chega até o momento em que o Pai envia o Filho, porque amou o mundo de tal maneira. E assim o Filho ama os seus discípulos. Mas Jefferson, se o amor vem primeiro, por que Jesus ainda fala sobre guardar mandamentos? Estava tão bom até aqui. Amor, amor, amor. Por que ele fala sobre guardar mandamentos? Porque, queridos, o amor de Cristo não é uma aprovação de tudo o que fazemos. No versículo 10, Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Jesus não está dizendo, obedeçam para que eu comece a amar vocês. Porque ele já fez uma declaração, eu vos amei. Mas ele também não está dizendo, porque eu amo vocês, os meus mandamentos se tornaram sugestões. Obediência não é o preço do amor, mas obediência é a evidência de que nós permanecemos no amor que recebemos. E Jesus aqui, ele não apresenta uma obediência estranha a ele. Ele não é apenas aquele que ordena o amor, ele é o próprio padrão de obediência que exige. Ele diz, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus é o Filho obediente que permanece no amor do Pai e que guarda os mandamentos do Pai. O amor no qual Jesus manda que permaneçamos é o amor obediente testemunhado na cruz. Esse é o padrão de obediência. O padrão de obediência para permanecermos no amor é o próprio Senhor Jesus Cristo. E alguém aqui já obedeceu ao Pai melhor do que Jesus Cristo? Meus irmãos, esse texto confronta dois possíveis erros no nosso coração. Obedecer para comprar o amor, ou usar o amor para justificar a desobediência. Examine o seu coração. Você obedece para ser amado, ou você obedece porque já recebeu o amor de Cristo? Você reconhece que permanecer nesse amor não significa apenas sentir-se amado, mas também obedecer a Cristo seguindo o padrão do filho obediente? Meus irmãos, em nossos dias, muitas vezes criamos um amor leviano. Quando colocamos o amor contra a lei e a obediência contra a graça. Como se a lei fosse inimiga do amor e como se o amor significasse que Deus deve aceitar tudo, aprovar tudo e nunca confrontar a nossa vontade. E a gente usa esse padrão para dizer se Deus nos ama ou se Ele não nos ama. Foi feita a minha vontade, Ele me ama. Não foi feita a minha vontade, Ele não me ama.
Mas ouçam o que Paulo diz em Romanos 13:10, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo não diz que o amor elimina a lei, ele diz que o amor cumpre a lei. E Jesus Cristo é o amor que cumpre a lei perfeitamente. Quando colocamos a lei contra o amor, nós distorcemos os dois. Transformamos a lei em inimiga da graça e transformamos o amor em permissão para continuar pecando. Eu te pergunto, e presta atenção nessa pergunta. Existe algum mandamento do Senhor que você tem relativizado para continuar desobedecendo, enquanto usa o amor de Cristo para tranquilizar a sua consciência? Eu vou perguntar de novo. Existe algum mandamento do Senhor que você tem relativizado para continuar desobedecendo, enquanto usa o amor de Cristo para tranquilizar a sua consciência? Talvez exista um pecado escondido que a palavra de Cristo ordena que você abandone, mas você mudou o nome desse pecado para que ele pareça menos grave. E no final você fala, mas Jesus me ama. Você chama de liberdade o que Cristo chama de desobediência. Você tenta usar o amor de Jesus como permissão para continuar praticando aquilo que Jesus condena. Percebe, meus irmãos? Quando a vontade de Cristo confronta a nossa vontade, alguma coisa precisa ceder. E não pode ser a palavra de Cristo. Não tente comprar o amor de Cristo que Ele te dá por meio da sua graça, mas também não use o amor gracioso de Cristo como desculpa para desobedecer. Não use o amor gracioso de Cristo, não banalize o amor gracioso de Cristo, não pise no amor gracioso de Cristo como desculpa para continuar satisfazendo os seus desejos pecaminosos. Não cuspa no amor de Cristo revelado na cruz por nós, por desejos tolos, egoístas e momentâneos, que só nos conduzem à morte. Isso é sério, meus irmãos. Nós estamos pegando aquilo que é mais grandioso. Existe algo que é mais grandioso do que o amor de Jesus Cristo para você. Mas quando você se entrega por aquele pecado que somente te engana, não ache que você não está desprezando esse amor. Não somente isso, você está diminuindo o que ele significa de fato. Não use o amor gracioso de Jesus Cristo para continuar pecando. Mas aqui, meus irmãos, Jesus não fala somente sobre permanecer em seu amor por meio da obediência. Por fim, Ele também nos mostra para onde suas palavras, instruções e advertências devem nos conduzir. E ao que veremos agora no nosso quinto e último ponto. Os que permanecem na videira participam da alegria do próprio Jesus. Versículo 11, Jesus diz, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E que coisas são estas? Bom, está aqui no texto. A advertência sobre não permanecer, a palavra formando os pedidos, o fruto que glorifica o Pai e o amor que produz obediência. Jesus fala todas essas coisas para que a sua própria alegria estivesse em seus discípulos e a alegria deles fosse completa. É a alegria do próprio Senhor Jesus sendo comunicada, compartilhada com seus discípulos. E essa alegria aqui não funciona como se fosse um prêmio pelo desempenho espiritual. Conforme o desempenho espiritual de vocês, eu vou conceder alegria para vocês. Não. A alegria aqui
é um dom que Jesus Cristo está compartilhando para os seus discípulos. A alegria de Cristo habitando na alegria dos seus discípulos. Mas Jefferson, como Jesus pôde falar sobre a alegria naquela noite escura? Sendo que daqui a pouco, em algumas horas, dentro dessa narrativa, ele morreria em uma cruz. Como ele pôde falar sobre a alegria sabendo que ia ser pendurado no madeiro? Meus irmãos, a alegria de Jesus não dependia da ausência de sofrimento. A alegria de Jesus não dependia da ausência de sofrimento. Nós é quem associamos alegria à ausência de sofrimento. Jesus não. Tanto que lá em João 16, Jesus disse que os discípulos chorariam, mas que a tristeza deles se transformaria em alegria. A cruz não teria a palavra final. Cristo ressuscitaria e os seus discípulos voltariam a vê-lo. A alegria cristã não é fingir que a noite não existe. A alegria cristã é saber que a noite não terá a palavra final sobre as nossas vidas. Todos nós lidamos com dificuldades, lutas, lágrimas, tristezas, medos. Ou você não lida? Eu lido. Mas a minha alegria em Cristo e a alegria de Cristo em mim não pode ser circunstancial. A alegria de Jesus em nós pode até mesmo coexistir com lágrimas e ao mesmo tempo nos sustentar em confiança e esperança. Examine o seu coração. Onde você tem procurado uma alegria completa? Talvez você diga, serei plenamente feliz quando alcançar o próximo nível. Você sabe do que eu estou falando? Você ou aquele irmão que você conversa, e aí, meu irmão, você está bem? Cara, está bem, daqui a pouco eu vou passar naquela prova. Eu vou ficar feliz. Aí ele passa. E aí, meu irmão, você está bem? Cara, eu estou bem, daqui a pouco eu vou ficar feliz porque meu casamento vai sair. Daqui a pouco eu vou ser feliz. Daqui a pouco eu vou ser alegre. Daqui a pouco eu vou ser satisfeito. O próximo nível. Daqui a pouco eu vou ser completo de alegria quando eu tiver aquilo que eu tanto desejo. Ou quando eu controlar o meu futuro. Deixa eu te falar. Essas coisas não podem completar a nossa alegria. Jesus não diz para os seus discípulos que a alegria deles seria completa quando todos os seus planos se realizassem. Mas ele diz que ela seria completa quando a sua própria alegria estivesse neles. Percebam, Jesus Cristo começou lá no versículo 6 com uma advertência sobre fogo. Mas ele termina aqui no final do versículo 11, falando sobre a sua alegria. E não existe nenhuma contradição na fala de Jesus. Porque a advertência, por um lado, revela a seriedade de não permanecer, e a alegria revela o que Cristo comunica aos que permanecem nele. Você quer ser alegre? Parece um pouco pentecostal, né? Não se preocupe, não. A palavra depois não vai ser tão pentecostal, não. Você quer ser alegre? Permaneça em Cristo. Você quer ser alegre? Obedeça a Cristo. Ame a Cristo. Negue a si mesmo. Eu sei, isso é contracultural. Você quer ser alegre? Morra!
Morra para o velho homem, morra para os seus pecados. Meus irmãos, Jesus Cristo estava alegre, porque os seus discípulos, ele olhava para esses discípulos, e ele tinha certeza que esses discípulos iriam permanecer nele. Jesus Cristo estava alegre, mesmo diante do fato de que um dos discípulos acabara de sair para traí-lo. Jesus Cristo é a videira verdadeira que sustenta os seus ramos até o fim. Nesta manhã, pode ser que você saia daqui e continue tomando medicamentos sem ler as instruções e advertências que estão na bula. Eu não vou te julgar. Pode ser que você vá pular de paraquedas e ignore totalmente as instruções e advertências que receberá quando o avião já estiver lá no alto. Eu particularmente não recomendo que você ignore. Mas nesta manhã, você não pode sair daqui ignorando, negando ou desdenhando das instruções e advertências que Jesus Cristo, a videira verdadeira, lhes dá. Você não pode sair aqui desta manhã ignorando as instruções e advertências de Jesus Cristo. Você acha mesmo que é um bom caminho não permanecer na videira? Você acha mesmo que Jesus, o justo juiz, não julgará e lançará ao fogo aqueles que não permanecem nele? Você acha que o amor obediente do Filho demonstrado na cruz permite que você trate os seus mandamentos como simples sugestões? Você acha que encontrará alegria completa fora da videira? Meus irmãos, nós não estamos diante de um manual de sobrevivência. Como um ramo pode salvar a si mesmo? Nós estamos diante de instruções daquele que naquela noite caminhou para a cruz, obedeceu ao Pai, entregou a sua própria vida e ao terceiro dia ressuscitou. A videira verdadeira está viva e nós somos ramos que permanecem nela. Permaneça na videira. Permaneça na videira até o fim. Receba a sua palavra. Dependa do seu amor e da sua graça. Guarde os mandamentos da videira. Seja um discípulo que vive para a glória do Pai. E se alegre na alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui nesta manhã com a certeza de que o Senhor é quem sustenta os ramos. Quantos de nós não sabemos das nossas fraquezas, das nossas lutas, das nossas lágrimas, e nos sentimos tão fragilizados? Quantos de nós não pensamos, Senhor, será que eu não sou um ramo que a qualquer momento serei cortado desta videira? Mas, Senhor, esse texto nesta manhã não tem como ênfase meramente aqueles que serão julgados, porque não estão em um relacionamento íntimo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um texto sobre esperança. A esperança de que nós permanecemos na videira. Traga ao coração dos meus irmãos e ao meu coração a convicção de que Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Redentor, nos sustentará até o fim, até o dia em que poderemos ver face a face a videira verdadeira. Que até lá nós possamos nos alegrar na alegria de Cristo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Se você pode